Entre os dias 20 e 24 de novembro aconteceu a 5ª Conferência Nacional das Cidades. Afinal de contas, o que foi a 5ª Conferência Nacional e qual foi a participação de Jacareí nela? Você vai ficar sabendo disso agora, no programa Questão de Ordem, que começa agora. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Questão de Ordem. E o tema de hoje é a 5ª Conferência Nacional das Cidades. Eu recebo aqui 2 dos delegados desta conferência e são pessoas bem conhecidas aqui da cidade de Jacareí. Está aqui ao meu lado o vereador pelo PT, Hernani Barreto. Vereador, seja muito bem-vindo a mais uma vez aqui ao Questão de Ordem. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Daniel. Quero mandar um grande abraço a todos os telespectadores. É um prazer estar falando mais uma vez com vocês. Muito bem, e quem estreia aqui no Questão de Ordem, pelo menos nessa temporada comigo aqui, vereador Paulinho do Esporte, do PMDB. Vereador, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Olá, Daniel, obrigado pela oportunidade. Quero dar minhas boas-vindas aos telespectadores. E viemos aqui para falar um pouquinho da 5ª Conferência Nacional da Cidade. Maravilha, esse é o nosso tema aqui do programa Questão de Ordem, mas afinal, o que foi a 5ª Conferência Nacional da Cidade? Então, Daniel, na verdade, esse é um processo, né? Nós passamos por uma eleição na 5ª Conferência Municipal das Cidades, no qual eu e o Paulinho fomos eleitos aqui no município, eleitos através de votos de funcionários e vereadores de Jacareí, funcionários da Câmara Municipal. E aí nós fomos para a 5ª Conferência Estadual das Cidades. Lá, de 645 municípios, tínhamos 17 vagas para os vereadores e mais 30 vagas para vereadores associadas à Frente Nacional pela Reforma Urbana. Então, eu fui eleito na vaga dos vereadores, dos 17 vereadores, e o Paulinho foi eleito na FRENAVRU, que é a Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana. Tínhamos 30 vagas e o Paulinho foi eleito. E aí pudemos participar da 5ª Conferência Nacional para discutir um texto base para a Reforma Urbana. E esse texto base, ele vem consolidar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. Agora, como é que funciona, uma vez que você participa todo o Brasil ali, como é que se funciona a votação desse processo, das decisões, as tomadas de decisões lá e como isso influencia diretamente aqui a nossa cidade de Jacareí? Tá, é um processo um pouquinho complicado de acontecer, porque são muitas pessoas, cada um querendo colocar o seu ponto de vista, né? Mas com uma organização, através de um Conselho Nacional, a gente pôde trazer essa discussão para o âmbito municipal, temas como acessibilidade e mobilidade urbana, habitação, regularização fundiária e também o saneamento ambiental, que temos dentro do saneamento ambiental o saneamento básico, que é água, esgoto, resíduos sólidos, né? E aqui também temos a drenagem, que é um tema muito importante. Drenagem é muito complicado. A gente batalha hoje para a gente conseguir aí uma sustentabilidade no que diz respeito à drenagem. Agora, vereador, como é que o senhor viu também a visão de outros parlamentares também com respeito às cidades? O que o senhor pôde acompanhar desse processo e como estão as cidades no Brasil, inclusive a cidade de Jacareí posicionada nela também? Com certeza. Foi uma experiência muito grande, uma adesão muito grande do Vale do Paraíba, de nossa cidade. E ela hoje representa já, em todo o trabalho que nós fizemos da Frente Nacional, lá em Brasília, da 5ª Conferência da Reforma Urbana, nós descobrimos que Jacareí já está de 70% a 80% à frente das outras cidades. Jacareí já está no caminho bem adiantado de tudo que nós discutimos. Jacareí hoje já está a 70% a 80% de tudo. Pegamos cidades lá grandes, de vários estados, que não chegam a 30% do tratamento de esgoto, de água e esgoto. Então é um grande caminho que Jacareí já está traçando. É importante o Paulinho colocar esse ponto de vista, essa visão que nós tivemos lá, que foi um momento ímpar para nós, porque realmente Jacareí está numa posição de destaque, né, Paulinho? Jacareí, em termos de moradia, só Minha Casa Minha Vida, que já temos 2 milhões
de 2 milhões de unidades entregues no Brasil, Jacareí tem 1.248 unidades. Só Jacareí, a cidade que mais foi contemplada com Minha Casa Minha Vida. Em termos de saneamento, estamos falando aí de coleta e tratamento de resíduos sólidos, Jacareí vai chegar a 100%. Tem gente lá que está falando em 10% de coleta. Então, nós estamos bem à frente mesmo. Inclusive, tivemos aprovação recentemente de um serviço de regulação, né, de saneamento, que foi no mês passado, e tivemos também a aprovação aqui da criação, da possibilidade de uma usina de biodigestão. Então são temas diretamente ligados à reforma urbana. Maravilha. Agora, um assunto também que foi falado lá, o senhor tocou nessa questão. Aliás, eu vou perguntar o seguinte, como é que... Tem até uma frase que eu vi que no texto apresentado lá, que quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já foi um dos assuntos que foram decididos lá também. Mas como realizar, de que maneira realizar ou deve ser feita essa reforma urbana? Por onde é que ela começa? Tá, eu acho que foi muito bem falado pelo ministro, né? O seguinte, ministro das cidades. Primeiro, a conferência ela é dividida por segmentos, por entidades representativas. Então, para vocês terem uma noção, nós tínhamos representantes do poder público, representantes de entidades de movimentos populares, representantes de entidades empresariais, entidades de trabalhadores, que são os sindicatos e as confederações, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, e entidades não governamentais. Então, vários segmentos, cada um com o seu ponto de vista, concorda? Porque o poder público tem uma visão, que talvez a Associação dos Engenheiros e Arquitetos tenha outra, mas contribui para que tenhamos um texto que, na prática, ele vai ser cumprido. Porque não adianta a gente colocar algo que não vai ser fácil de cumprir ou impossível até, como o Paulinho bem disse, para algumas cidades do país. Então não é uma missão fácil, mas eu acredito que discutindo com a sociedade, dando transparência e através do conselho que foi criado na 5ª Conferência Nacional, isso vai acontecer e vai acontecer para 2014. Agora, vereador, qual a importância que você tem, a gente falando da questão do saneamento ambiental, das discussões sobre este assunto? Como que o senhor viu essa questão sendo tratada lá, dessa questão da discussão, e como é que ela foi conduzida? Então, como o Hernani falou, nós dividimos em vários segmentos, 5 segmentos. E nós pegamos o segmento do legislativo. E nós acompanhamos o tratamento de esgoto, água, a drenagem que hoje era composta junto, o tratamento de total diferença dos outros segmentos. Nós acompanhamos o nosso, fizemos um trabalho em cima disso, foi como a gente questionou, o nosso caminho já está mais adiantado, porque hoje todo mundo se fala em obras grandes que aparecem, mas ninguém olha lá debaixo da terra, onde que é o trabalho mais difícil, onde que é o trabalho mais caro. E hoje Jacareí foi beneficiada com mais uma emenda, agora com uma verba que virá para Jacareí com 113 milhões. É tudo que nós estávamos discutindo lá. Essa forma de trabalho sobre o tratamento de esgoto. Porque hoje, como eu falei, o pessoal só vê coisas construtivas em cima da terra. Não olha o trabalho que tem debaixo, que é o esgoto, que é o meio ambiente que é tratado lá embaixo, entendeu? É isso que nós discutimos muito lá. A gente pode, desculpa, Sim, Daniel, a gente pode até entrar nesse campo político, né? Porque a gente vem de uma tradição de que os políticos queriam fazer aquilo que dava voto. E o que dá voto é o asfalto, não é verdade? Sim. É a praça bem Aquilo que é arrumada. visível, né? Isso. Só que a drenagem, que o Paulinho falou, que Jacareí foi beneficiado agora com 113 milhões do PAC 2, está diretamente ligada também na saúde pública. Com certeza. Porque a gente tem algumas localidades com esgoto a céu aberto. Isso não dá mais. Seria até essa mesma questão dessa minha pergunta para o senhor, é justamente essa. Porque, como o senhor bem falou, muito se faz por aquilo, pelo menos a visão que se tem, né, do político do passado, que se fazia muito pela questão daquilo que o povo pudesse ver, porque o político atende a necessidade do povo. E o povo só se sente atendido quando ele está vendo alguma coisa. Então, qual a importância, dentro desse cenário que vocês viram lá, qual a importância que se tem desse tema
do saneamento ambiental, de repente atirar pelo exemplo de outras cidades que estão bem abaixo de Jacareí. Qual é o problema que envolve, qual a problemática que envolve isso tudo? Quais são as áreas mais afetadas? Eu acho que muito se fala em qualidade de vida, né? E a nossa administração municipal hoje, já na 4ª administração do Partido dos Trabalhadores, agora na reeleição do prefeito Hamilton, pôde demonstrar uma responsabilidade com a população. Porque o Paulinho colocou, o que está embaixo da terra a turma não gosta de fazer. Mas isso está sendo diferente. O Hamilton e Jacareí está na contramão. E por isso que os investimentos estão vindo para cá. Porque isso de fato demonstra que nós prezamos a qualidade de vida. Porque você falar em drenagem, em 100% de esgoto tratado, essa drenagem não vai beneficiar, como alguns têm falado, só o Jardim Jacinto, São João e aqui o Emília. Não, porque o córrego do Tanquinho, ele começa lá no Pedra-Mar, e nós tivemos a oportunidade, né, Paulinho, de nos reunirmos com a comunidade do Pedra-Mar, a gente vê a alegria deles, porque o córrego nasce lá e vem fazendo toda a drenagem, pegando dezenas de bairros aqui para baixo. Então a gente vê com tudo isso um compromisso e uma responsabilidade com a população. Modelo, Vera? E hoje a gente fala em tratamento de esgoto, a visão dos vereadores de outros estados, outras cidades, que tem zero tratamento de esgoto, zero. Existe isso ainda no Brasil? Existe. As cidades de Manaus, cidades lá do Maranhão. Então, existem várias cidades que não têm o tratamento de esgoto, é jogado em céu aberto na rua, eles não têm tratamento algum de esgoto. E agora, é custoso essa questão? Porque quando se fala em saneamento ambiental, muito se ouviu falar que é muito custoso, que vai depender muito. Aí eu pergunto, se é custoso, as administrações das prefeituras têm condições de fazer esse trabalho? Não, por isso que eu sou extremamente favorável ao PAC, que é o Plano de Aceleração ao Crescimento, que é um programa do governo federal, lançado no final do mandato do presidente Lula e agora dando uma grande sequência pela presidente Dilma. Porque, vamos pegar os números aqui, o que foi investido agora. 143 bilhões com moradia pelo governo federal, 23 bilhões com saneamento, 2 milhões de unidades do Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, se não tiver a parceria com o governo federal, os municípios, só com FPM, só com IPTU e ISS, não conseguem fazer, porque é muito caro. É igual construir uma casa. Se você vai construir uma casa, talvez fique mais barato do que você ter que derrubar uma para você arrumar, né? É o que acontece com os municípios. Os municípios estão consolidados, já existem há décadas, né? E a gente tem que cortar, tem que tirar o asfalto para colocar a tubulação. Fica muito caro realmente, mas está tendo a parceria do governo federal e isso é o que importa. E hoje todo esse trabalho da reforma urbana, a cidade que não se adequar, ela não recebe o fundo. Por isso que Jacareí ela consegue as verbas, o recurso. Por quê? Porque ela mostra o trabalho, ela expõe o que está fazendo para o governo. Então, assim, fica mais fácil de vir os recursos para a nossa cidade. E é sobre a vinda dos recursos, né, de como é vindo, como é que é destinado, bem tocado nesse assunto, vereador, que a gente vai continuar falando aqui, mas no próximo bloco do programa Questão de Ordem, que você assiste aqui pela TV Câmara. Nosso assunto de hoje é a 5ª Conferência Nacional das Cidades. Voltamos já, continue com a gente.